podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Segunda a Sexta. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre jornalismo. Quem está aqui comigo é o Leonardo Félix, ele é jornalista. A gente inclusive se formou junto na faculdade aí faz mais de 10 anos. E o Lucas Frasson também está aqui com a gente, ele é estudante do 4º semestre do curso de jornalismo. Bem-vindo, Léo. Começa aí contando pra gente o que te levou ao jornalismo e depois um pouco da sua trajetória. Valeu, Oscar. Olá a todos. Valeu, Lucas, também que trabalha comigo, né? Também topou estar aqui. Valeu, Oscar, pelo convite. Muito legal poder compartilhar aí um pouco da experiência, né? Eu escolhi a área de jornalismo ainda, obviamente, quando eu estava no ensino médio, né? Na verdade, quando eu era mais novo, eu queria trabalhar na área de exatas. Nada a ver, eu queria trabalhar com engenharia civil, alguma coisa assim. Só que quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a reparar que eu detestava, por exemplo, disciplinas como física. Eu odiava ficar fazendo cálculo, realmente não gostava. E eu gostava muito de escrever, tinha facilidade para escrever e tal. E aí uma professora minha do ensino médio, um dia chegou e falou assim, pô, por que você não tenta fazer, não faz jornalismo, alguma coisa nessa área que você escreve legal, tal. Aí coloquei isso na cabeça, eu gostava na época já muito de automobilismo também, e pensei, pô, posso tentar fazer jornalismo, trabalhar com automobilismo e tal, e foi o que eu fiz. Aí entrei na faculdade, fiz a faculdade lá em Londrina, né, na Universidade Estadual de Londrina, e depois que me formei lá em Londrina, Paraná, né, que é a minha cidade natal, não tinha campo para trabalhar dentro dessa área, né, com automobilismo. E aí pintou uma oportunidade aqui em São Paulo, dentro de um site sobre automobilismo chamado Tazio, que não existe mais. Era um site que ficava dentro do portal UOL. E trabalhei 3 anos lá, escrevendo sobre automobilismo, né? Corrida, Fórmula 1, essas coisas assim, foi muito legal. Passado esse tempo, o Tazio tava para acabar, o site ia acabar, e aí esse rapaz que está conduzindo este podcast, o Oscar, me indicou para um emprego no UOL na editoria de automóveis, não era automobilismo competição, mas era automóveis, carros. Primeiro não deu certo, não fiquei com a vaga, só que aí depois a pessoa que entrou não deu certo, aí a vaga reabriu, aí eu fui chamado de volta. Enfim, aí comecei essa trajetória no final de 2013. Trabalhei 5 anos como repórter no UOL, na editoria de carros do UOL. De lá saí para ser editor na Quatro Rodas, fiquei 2 anos como editor na revista Quatro Rodas, editor de conteúdos digitais, né? Assim, eu trabalhava também, ajudava na revista, mas a minha atribuição era eu que cuidava do site de notícias da Quatro Rodas. Enfim, reativei o canal no YouTube da Quatro Rodas, fui eu que liderei esse projeto, mídias sociais da Quatro Rodas, Instagram, essas coisas assim. Aí no meio da pandemia saí da Editora Abril, que a Editora Abril estava numa situação financeira muito difícil, então na verdade fui saído da Editora Abril e entrei na semana seguinte, fui chamado para entrar na Mob Auto, que é onde eu estou até hoje. Mob Auto é uma plataforma de compra e venda de automóveis, tipo Web Motors e tal, já é nova, mas já está crescendo muito, já é a terceira maior plataforma do Brasil. Enfim, entrei para liderar a equipe de conteúdo, de produção de conteúdo da Mob Auto. Então, comecei o trabalho praticamente do zero ali e viemos expandindo. E hoje estamos com um site de notícias aí importante dentro da área de automóveis, sabe? Um dos ali 15 maiores já do Brasil. Um canal no YouTube grande também, uma conta de Instagram grande. E eu que cuido toda essa parte de conteúdo. Então, hoje eu sou gerente de conteúdo na Mob Auto. E já estou aí há 2 anos e alguns meses fazendo esse trabalho na Mob Auto. E aí, Lucas, o que te fez escolher o jornalismo? Bom, obrigado, Oscar, pelo convite, Léo, igualmente. Eu nunca fui de uma área muito específica ou
ou era só humanas, ou só exatas, sempre aprendi muito, mas o meu rolê sempre foi esporte, desde pequeno. Então, desde pequeno eu sabia, ou queria fazer educação física, ou ciência do esporte, que tem agora, que é um curso mais novo. E daí fui nessa a vida inteira, vi que jogador não rolou, não deu certo, vi que não ia para frente, falei, beleza, e agora? Vamos focar para estudar, passar em educação física. Não deu certo. Não deu certo, veio a pandemia, comecei no cursinho, veio online, não adaptei, tranquei o cursinho, já tinha pago o Enem. No meio desse período todo, eu comecei a fazer algumas transmissões online na twitch.tv. Conheci algumas pessoas, alguns influencers, comecei a fazer essas transmissões. E como eu curtia do esporte, curtia esse rolê, falei, mano, eu acho que eu vou pro jornalismo. Sempre gostei bastante de escrever também. Então acho que tá aí uma área legal. Fiz o Enem, que já tinha pago, nem ia fazer o Enem. Minha mãe falou: vai lá, faz o Enem, já pagou, só para não deixar em branco. Com isso, coloquei minha nota lá na faculdade, consegui uma bolsa, agora estou aí. E estou fazendo rolê em São Paulo, eu sou de Piracicaba, então faço esse rolê 2 vezes na semana, vou para lá, volto. Um monte de amigo meu, tanto daqui quanto de São Paulo, fala que você é louco de fazer essa loucura aí, fazer esse bate-volta Piracicaba-São Paulo. E daí agora em agosto, estava no início do quarto semestre, recebi uma proposta aí, chegou para mim através do LinkedIn, uma oportunidade aí na Mob Alto, como estagiário, para escrever algumas matérias e tudo mais. Acabei entrando e estou feliz pra caramba. Uma coisa bacana que eu esqueci de comentar, antes de eu saber que eu ia para jornalismo, eu criei um canal no YouTube do 15 de Piracicaba, aqui da minha cidade, e postava vídeo comentando algo. Acho que nem comentei com o Léo isso. Eu não tenho canal até hoje. Mas isso foi antes de eu saber desse meu lado jornalístico. Eu já tinha esse canal no YouTube e tudo mais. Durou acho que 4, 3 meses, quase foi bem antes da pandemia. Então, mas eu tava indo todos os jogos, tipo, era massa demais. E Lucas, você começou recentemente como estagiário, né? Que você aprendeu já trabalhando nesse pouco tempo que a faculdade em 4 semestres não te ensinou? É bem diferente. É bem diferente o rolê da faculdade quando você vai pro hard work mesmo, pro trabalho. Peguei já bastante experiência. Tipo, se eu pegar dos meus primeiros textos para agora, para os mais recentes, eu já sinto eu mesmo uma evolução muito grande. Estou aprendendo bastante aí com o Léo também. Mas é um rolê totalmente diferente. Eu não sei se nas outras áreas acaba sendo assim, mas no jornalismo eu achei que você ir pro dia a dia é um outro rolê da faculdade. Você sofreu muito nesse começo? Porque eu lembro, né? Quando a gente fazia faculdade, escrevia um texto a cada 2 semanas e olhe lá, né? Daí você chega numa redação e precisa fazer um monte de texto todo dia. Você apanhou muito nesse começo? Como que foi? O que acabou me ajudando também, antes de eu entrar na Mob Alto, eu fiz um trabalho não remunerado. Eu era jornalista de uma das páginas do Twitter que cobria futebol, então todo dia estava postando matéria, postando notícia. Então isso também acabou me ajudando bastante. É uma página grande, acho que hoje está com 170 mil seguidores aí no Twitter, também no Instagram, no TikTok. Foi algo que acabou me ajudando bastante em relação a escrever e tudo mais. Uma das coisas que a gente sofreu na faculdade, né, Oscar? Tinha muita falta de conexão entre o que se aprendia na faculdade com o que é o jornalismo na vida real, né? E eu acho que assim o Lucas pegou uma fase já até um pouco mais avançada, mas eu e o Oscar a gente pegou muito o embrião da transição entre o jornalismo analógico, né, de papel, jornal, revista. A gente pegou. Eu acho que eu até fui eu fui um pouco privilegiado, assim, eu acho que os caras também, porque a gente pegou essa última geração que ainda escreveu uma coisa que foi publicada numa revista, num jornal, numa coisa impressa, enfim. Mas toda essa transição para o digital. E na faculdade a gente aprendia só coisa de jornalismo impresso, de 20 anos atrás. E a gente quase não tinha contato com o jornalismo digital. Isso, assim, foi uma coisa que fez falta. Eu queria saber do Lucas o que se ensina na faculdade de jornalismo hoje. Então, hoje acaba muito mais indo pro digital. Acaba tendo também algumas coisas, tipo, como era no impresso e como é hoje. Existe esse rolê um pouco de comparativo, sabe?
Isso que é legal, acho, cara, porque na nossa época de faculdade, lá por meados dos anos 2000 e tal, já tinha blog, isso era bem difundido, mas era raro encontrar alunos, né, na nossa turma que produziam conteúdo próprio, postavam constantemente. Às vezes até tinha gente, mas assim, ninguém lia esse conteúdo, acabava se perdendo lá na internet, né? Na sua sala, na sua turma, tem muita gente que produz conteúdo próprio. Tem uma galera. Um amigo meu tá com um projeto no Instagram de futebol, então ele posta notícias diariamente. Bastante gente do meu curso tá indo para assessoria de imprensa de influencers já, então acaba difundindo bastante, sim. E sobre essa questão do impresso, meu, quando eu entrei na faculdade, eu assinava. Eu li o jornal todo dia, chegava em casa, passava por todos os cadernos e meu sonho era escrever um jornal impresso, trabalhar em um jornal impresso. Era poder ir na banca, comprar um jornal e ver meu nome em alguma matéria assinado lá, guardar o jornal, mostrar para as pessoas. E hoje em dia acho que deve ter muito pouco isso, né? Você tem algum amigo que sonha escrever em um Estadão, uma Folha de São Paulo, na versão impressa? Impresso acaba não tendo muito, não. Acho que nenhum hoje em dia. Pelo menos do meu curso e tal, não me recordo agora, mas a galera tá tudo indo pro digital. A minha sala é bem interessante. 90% da sala é jornalismo esportivo, que sonha jornalismo esportivo e quer isso. Eu acho que o jornalismo, Oscar, ele criou novas oportunidades, assim. Eu acho que durante um tempo a gente ficou muito receoso em relação ao que seria o futuro da profissão, né, do jornalismo, se o jornalismo ia acabar. E eu acho que não. Só que eu acho assim, a transição, obviamente, ela está sempre acontecendo, não existe um final, né? Ela sempre vai estar acontecendo, sempre vai existir algum tipo de evolução. Mas eu acho que agora já ficou mais claro essa questão do impresso versus o digital. O impresso vai ser uma coisa realmente muito nichada, o digital já é uma realidade, o Lucas já deixou isso claro aqui. Ninguém mais hoje faz jornalismo pensando nisso. E eu acho que a próxima tendência, isso é uma opinião minha, é muito a questão realmente do vídeo e do áudio. Eu acho que o próprio jornalismo, enquanto texto, de produzir um texto para publicar uma reportagem em texto, é uma coisa que eu acho que também tende a ser extinta. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter um jornalismo voltado para vídeo, para análises em vídeo, em áudio. Então, acho que para quem deseja fazer jornalismo, acho que tem que ter muito isso em mente de estar preparado para trabalhar com isso aqui que a gente está fazendo, podcast, vídeo e esse tipo de conteúdo. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo e também acredito que o jornalismo, numa tendência, puxando um pouco o lado do esporte, hoje em dia a gente vê diversas competições indo para plataformas de streamings, saindo um pouco da TV, alguns jogos exclusivos com próprios influenciadores. A gente tem NBA hoje na Twitch, Brasileirão também, Copa do Brasil. Então eu acho que não só o jornal impresso tá meio que deixando de lado, mas como também o jornalismo esportivo, até da parte de assistir mesmo, tá tudo indo para essa área mais da internet, mais jovem, toda essa galera também. Eu tenho essa minha visão. Não sei se vocês concordam, mas a minha visão é que o jornalismo como um todo tá indo bastante para esse lado da internet. Uma coisa que eu reparo, meu, é dessa questão da transição do formato de texto, que era o predominante total para agora, que é bem mais audiovisual, né? É que as pessoas acabam, na minha opinião, tá? Esquecendo o texto, deixando meio de lado. Você vê muita gente que está formando que comete muito erro, assim, erro básico que você não espera. De um jornalista, né, que teoricamente passou 4 anos se aprofundando nessa questão, lendo muito, revisando muito texto, escrevendo muito, né? O texto eu não acho que precisa ser perfeito, lógico, né? Mas sempre é bom tomar cuidado com alguns detalhes, né? Algumas coisas. Léo, você que trabalha, né, com muitos estagiários, você acha que tá rolando uma despreocupação maior com o texto mesmo? Sim, eu concordo. Eu acho que as pessoas elas estão cada vez mais desacostumadas a escrever, né? E os textos, eles estão. A tendência cada vez maior é uma fragmentação, né? Então, assim, os textos. Isso é uma coisa até que eu falo muito pro próprio Lucas, assim. Às vezes o Lucas manda para mim alguns textos e os textos eles estão com todas as informações, ele está completa a informação, mas falta, sabe, aquela liga, assim, aquele que contextualiza as informações, sabe, aquela coisa que
eu falo para ele, cara, dá uma contextualizada melhor, sabe? Você não precisa jogar assim, informação aqui, informação aqui, informação aqui. Você pode dar uma liga, sabe? Explicar um pouquinho. Eu acho que isso vem muito da própria linguagem, por exemplo, do Twitter, que é muito assim, né? De coisas muito rápidas e tal. E as pessoas realmente elas estão desacostumando a escrever. Só que eu acho que o jornalista, ele tem sim que se preocupar com isso, primeiro pela questão de que assim, o texto ainda é e ainda vai ser importante, não só no o texto escrito, que é uma coisa que deve diminuir, mas enfim, dentro dos vídeos, né, da roteirização, de criar um lettering, um GC, pô, você precisa saber escrever, sabe? Você precisa colocar as palavras de um jeito adequado. Enfim, eu acho que é importante, sabe? Ainda é importante. Mas sim, as pessoas elas estão cada vez menos preocupadas com essa parte. O jornalismo hoje, a gente inclusive passou, acho que, por uma crise muito grande e que o jornalismo foi muito importante, que é a questão de fake news, né? De notícias falsas e tal. E eu acho que o papel do jornalista hoje ele tem muita relevância nesse sentido. E quando o Lucas fala de, por exemplo, dar assessoria para influencer e tal, inclusive é um pouco por isso, assim, porque o jornalista ele consegue analisar não só de um viés, né, de vários lados de um mesmo assunto, para tentar entender o que é real, o que não é real, e ter essa ponderação, inclusive, para falar para um cara que é famoso, que está lidando com muita gente, enfim. Fala assim, ó, segue por esse caminho aqui, ou não, cara, não segue por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui é perigoso, tal, isso aqui pode ser que você se dê mal falando esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu acho que o jornalismo, ele voltou a ganhar relevância nesses últimos tempos com isso, sabe? Principalmente com essa questão da fake news. Eu acho que isso... eu acho que hoje a gente teve um momento em que o jornalismo estava muito desvalorizado, ainda tá, mas eu acho que recentemente as pessoas voltaram a valorizar um pouco mais fontes confiáveis de informação, sabe? Onde, enfim, não sei se você concorda com isso. Só para comentar uma coisa, eu jogo bola com os amigos do meu pai há um tempão e é tudo uma galera mais velha. Então, vira e mexe, posta uma fake news de tal político ou de outro e eu me vejo na obrigação de ser o chato, sabe? Por estar fazendo jornalismo e ser o moleque mais novo falar, viu, gente? Isso aí é fake news, isso é um rolê que eu tenho comigo, tipo, eu tenho que ser, às vezes eu vejo, tem que ser o chato, que isso daqui não tá certo, independente de lado político, tá errado, então eu sempre gosto de avisar, sempre aviso, ó. Quando eu vejo que tem alguma coisa estranha na história, já mando para travar, vamos dizer assim. E eu recomendo que as pessoas façam o mesmo, sabe? Não é que você está fazendo jornalismo que você tem que avisar isso. Não, se você sabe de alguma coisa, o problema é que você pensa, nossa, que besteira, esse cara está compartilhando, essa menina está compartilhando fake news, avisa, ó, não passa, porque quanto mais fake news, pior é, para ambos os lados, para todos os lados. Então, a pessoa que está escutando, sempre avisa, ó, você sabe que é fake news? Avisa. Então, eu acho que é algo que deveria ser uma consciência coletiva. Acho que essa é a palavra. E em relação a essa questão da importância, né, da valorização do jornalista, o Léo comentou que antes da faculdade pensou em fazer engenharia, né? Engenharia é uma profissão, engenheiro, né, é uma profissão tradicional, assim como um advogado, como médico, né? E às vezes os pais ficam super felizes, né? E quando você falou para os seus pais, né, que você queria fazer jornalismo, como foi a ação? Eles te apoiaram? Me apoiaram sim, meus pais, nenhum deles apresentou nenhum tipo de restrição, os dois ficaram felizes. Meu pai, ele era músico e ele também atuou muito tempo como corretor de imóveis, chegou a fazer uma carreira nessa área, sabe, tipo gerente de vendas, essas coisas assim. Mas ele falava assim, pô, se eu não tivesse ido para esse lado, meu sonho era fazer jornalismo, então você está realizando o sonho que eu não realizei. E a minha mãe também ficou muito contente, assim, a minha mãe era... Eu lembro quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras coisas que ela fez foi me dar uma caneca, era um desenho como se fosse o William Bonner dando boa noite no Jornal Nacional. Então, na cabeça da minha mãe,
eu ia em algum momento substituir o William Bonner como apresentador do Jornal Nacional ou o Galvão Bueno como locutor das partidas da seleção brasileira. Então ela ficou muito contente, assim, sonhou mais do que eu, inclusive, em relação à minha profissão. Cara, e comigo também foi igual. Os dois super me apoiaram, porque eles nem esperavam pra mim, sempre foi o rolê de esporte, educação física, ciência do esporte, educação física, ciência do esporte. Pá, do nada jornalismo. Do nada. Foi até meio um choque, só que um choque pra bem, pra uma, pô, top. Informar, e eles falaram, não, você gosta de esporte, você gosta de informar. Eu sempre fui muito curioso, também acho que isso é alguma coisa que tem que ter. Jornalista tem que ter curiosidade de ir atrás. Então sempre gostei muito, gosto muito de história. Tipo, história, eu piro. Então, eles super me apoiaram, falou, não, viu, é com isso, acho que é isso, vai cair bem com você. E hoje eu falo, nossa, hoje eu tenho certeza que educação física, outras matérias voltadas, não tinha nada a ver comigo, que eu acertei em cheio e os dois me apoiaram pra caramba. Me apoiaram também o fato de eu estar indo para São Paulo, de eu estar me virando, querendo ou não. Então, os dois sempre foram super a favor e se joga e é isso. Na nossa época, né? Quando a gente fez faculdade, a gente tinha matérias muito... A grade estava muito desatualizada, né, na minha opinião. E é um pouco frustrante, né? Porque você quer aprender algumas coisas... Tipo, a tecnologia, né, vai empurrando o jornalismo também e o curso não acompanha. Como que é para você no curso, Lucas? As pessoas, você, seus colegas, vocês estão satisfeitos com as disciplinas que vocês estão tendo? Ou tem muita coisa que você fala, putz, isso aqui, cara, nem precisava passar para a gente, nem seria necessário se, de repente, enxugasse o curso para 3 anos em vez de 4, sabe? Teria o mesmo efeito na gente. Então, na verdade, a minha grade, ela passou por uma reforma no meio do curso, assim. Eu já tive, por exemplo, mídias digitais, já tive matéria de mídias digitais, mas algo que a gente não gostou no geral, a galera, é que uniu bastante PP com jornalismo. Então, tipo, eu tive uma matéria no semestre passado que era inteira de PP. Foi um saco. Era 2 horas de aula, vamos supor. 1h40 era só PP. Daí, nos 20 minutos, eles estavam falando, agora vamos falar com a galera de jornalismo, que eram as duas salas juntas. Essa foi a matéria que mais quebrou, assim. Então, ao todo, tá ok, mas às vezes dá uma falha, principalmente por causa dessa junção de turmas, que às vezes, não curti muito, preferia alguma outra coisa. Eu queria até também fazer uma pergunta pro Lucas, que é assim, vocês ainda têm disciplinas sobre, por exemplo, que uma coisa que a gente teve muito lá, a gente tinha muita disciplina teórica, não sei se vocês têm, assim, por exemplo, sobre ética em jornalismo, algumas coisas de técnica de redação. Queria saber se vocês ainda têm esse tipo de disciplina. Isso a gente tem. Pirâmide invertida, tudo isso a gente ainda tem. Ética, acho que ainda o meu curso ainda vai ser no próximo semestre, se eu não me engano. Mas a gente tem uma vasta ainda de teórica. Léo, no geral, você gostou de ter feito o curso de jornalismo? Porque o curso é uma coisa e o trabalho é completamente outra, né? Assim, teve boas coisas, sabe, o curso de jornalismo. Na época eu era muito crítico, porque realmente era assim, na época que a gente fez foi um curso bem defasado. A gente realmente quase não teve aula, por exemplo, sobre jornalismo online, numa época em que o jornalismo online já era uma realidade, já era realidade mesmo. A gente quase não teve nada sobre assessoria de imprensa, por exemplo. Acho que foi um semestre só, assim. Então, a gente focou muito em algumas coisas lá do passado, sabe, que meio anacrônicas ali já. Mas teve algumas coisas que foram, mesmo sem querer, que foram muito importantes, assim. Por exemplo, a gente teve uma disciplina de rádio que foi ministrada em vários momentos do curso, né? Algumas disciplinas diferentes ali que envolviam rádio, por boas professoras e que eu acho que ajudaram muito, por exemplo, a preparar para um momento que agora a gente está vendo, que é muito esse crescimento de podcast, de mesmo coisas em vídeo, mas que envolvem muito técnica que é de rádio, né, de entrevista, de fala e tal, que eu acho que foi importante, assim. Então, eu diria que, no geral, me decepcionou em alguns pontos a falta de atualização do curso na época que a gente fez. Eu e o Oscar, a gente fez um curso que não tinha um laboratório com computador, cara. Não tinha.
Não tinha laboratório com computador para a gente fazer trabalhos online, assim, era uma coisa realmente precária. E os vídeos que a gente gravava, na época a gente já trabalhava com, já existia, né, o vídeo digital, a gente trabalhava com um vídeo com fita cassete, era complicado. Realmente a estrutura era complicada. E alguns professores estavam realmente presos ali nos anos 90, nos anos 80. Mas, de qualquer forma, teve muita coisa boa também, assim, que eu carreguei, assim, para a minha profissão, em termos de qualidade de texto, sabe, de ética também. Aprendi muita coisa com alguns professores, assim, sobre ética, sabe, que eu carrego até hoje. Então, foi decepcionante em alguns pontos, mas em outros, assim, também acho que compensou e hoje acho que isso me ajuda. Eu acho que essa questão também, o curso, eu não acho que foi um curso muito difícil, né? Foi bem tranquilo, inclusive. Mas o bom disso é o que é? Você consegue investir o seu tempo em coisas que realmente são importantes nas suas horas livres, assim, para você ser um bom jornalista. Então, você tem muito tempo para ler. Então, vai ler livros técnicos, livros, romances, né, de escritores que escrevem de uma forma diferente. Aí você vai construindo, né, seu repertório, seu vocabulário. Você consegue estudar, né? Tem tempo para estudar inglês. Nosso curso, pelo menos, não foi um curso integral. Então, se quisesse podia estudar francês, espanhol, inglês, ler bastante. Se quisesse ler o jornal inteiro de cabo a rabo, todas as editorias, todo dia, você podia, porque você tem tempo, né? Não tem aquelas provas, né? Igual nos cursos de exatas, que você, tem cálculo. A pessoa ficou um mês estudando e tira 3 na prova, né? No nosso caso, não tinha isso. E para você, Lucas, tá tranquilo para levar a faculdade junto com o estágio? Como que tá? Pelo menos para mim tá tranquilo. Não sei se para algumas outras pessoas da minha sala ou outras galera que faz jornalismo é mais complicado, mas para mim tá totalmente tranquilo. Tô conseguindo mensurar bem o tempo. O jornalismo, quando você atua, você acaba estudando também, trabalhando. Isso é muito bacana no jornalismo. Então você pega para ler alguma coisa, fazer algo, talvez às vezes em inglês ou em alguma outra língua, você acaba também aprendendo bastante enquanto você trabalha. Eu acho que o jornalismo te permite isso que algumas outras matérias, outras disciplinas não permitem. Então, acho isso bem interessante, de certa forma. O Lucas comentou que tem matérias também com a turma de publicidade e propaganda. Tem muita gente no mercado que não é formado em jornalismo, é formado em outros cursos de comunicação, mas atua como jornalista, escrevendo na redação. É comum ver esse tipo de perfil? Na área em que eu trabalho, sim, porque eu trabalho nessa área automotiva, né? Que o Lucas ainda está começando a conhecer, mas essa área tem muita gente que é engenheiro ou pessoas que gostam muito de carro, sempre gostaram e por causa disso acabaram se tornando jornalistas automotivos. Eu trabalhei, por exemplo, com um menino que hoje é editor na Quatro Rodas, trabalhei com ele, que chama Henrique Rodrigues, que ele tem uma formação em engenharia e ele é um excelente jornalista, assim, excelente jornalista. Ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos, assim. Então, sim, acontece sim. E eu não acho, assim, é uma questão muito polêmica, né? Porque as pessoas falam muito, assim, de ter a formação acadêmica, né, em jornalismo, ter a faculdade de jornalismo. Eu tenho a faculdade de jornalismo. Eu acho que a formação acadêmica, ela é importante, mas eu acho que depende muito do tema. Eu acho que, por exemplo, na área em que eu trabalho, uma pessoa que entende muito da área, ela consegue se especializar e trazer os componentes de jornalismo e fazer um bom trabalho mesmo sem ser um jornalista formado. O Lucas tá começando aí, o Léo tem mais experiência. A vida de jornalista é muito estressante? Tem muitos momentos que o coração acelera, palpita, porque você precisa entregar um monte de texto, ficar correndo atrás de gente, cumprir prazo apertado, como que é? Para mim, que estou começando, pelo menos, eu estou gostando. Agora, atualmente, tá coisa linda. Mas não sei, eu acho que qualquer trabalho, sabe? Se você faz porque você gosta do curso, você não é empurrado a estar nele, qualquer coisa que você trabalhe na sua vida, você trabalhe com gosto, querendo trabalhar, eu acho que acaba fluindo. Por mais cansativo que seja, por mais desgastante que seja, qualquer coisa que você goste de trabalhar, eu acho que você consegue ser feliz. Eu acho que isso é algo primordial para qualquer um. Infelizmente, não é um privilégio que todos têm.
Mas eu, no meu caso, eu sou muito feliz. Tá? Eu agradeço o Léo. Acho que todo final de semana, eu acho que eu falo obrigado, eu agradeço a ele pela oportunidade também. Então, eu acho que é um pouco disso. É você trabalhar com o que você gosta, acho que é o fundamental. Eu vou falar, assim, também um pouco, obviamente, do outro lado, né? Até já por ter mais experiência. Eu amo a profissão, eu sempre considero que eu tomei a decisão certa de fazer jornalismo. Tanto que eu acho que eu fui um dos poucos dentro da nossa turma, Oscar, que seguiu, né, na área. Eu acho que a maioria se debandou para fazer outras coisas da vida e eu segui. Principalmente porque eu segui fazendo realmente aquilo que eu gostava. Eu queria falar sobre automobilismo, fiz. Mudei um pouquinho, mas eu sempre gostei também de carro, então eu sempre atuei no que eu queria fazer. Gosto muito mesmo. Mas, assim, a carga de estresse é às vezes grande e você tem que ter um autocontrole muito grande para não se deixar levar pelo turbilhão. Porque o que acontece? Quando você vai também assim subindo um pouco, né, na carreira, chegando já numa função mais assim de editor e tal, você começa a entrar num negócio em que você tem que também tomar decisões sobre o que você vai publicar, como que você vai publicar, como que você vai fazer, como que você não vai fazer. E o nível de concorrência é muito alto, porque você está concorrendo com centenas de outros sites, hoje centenas de outros canais no YouTube, contas no Instagram, falando a mesma coisa, sobre o mesmo tema, tal. Então você tem que se destacar dessas pessoas e, ao mesmo tempo, você tem que não se deixar levar pelo turbilhão, porque em algum momento vão ter 15 temas ao mesmo tempo que as pessoas estão falando sobre. E aí, tipo, a sua mão de obra não é infinita, e aí você tem que falar, tá, dentro de tudo isso que está acontecendo, o que vale a pena eu investir? Se você não domina, né, a sua ansiedade nessas horas, você mergulha nesse turbilhão e chega uma hora que você fala assim, cara, meu Deus do céu, o mundo tá acabando e eu não tô conseguindo dar conta. Isso já aconteceu comigo. Então você tem que realmente ir criando essa casca, assim, essa autodisciplina de focar no que você quer fazer. Eu acho que isso cada vez mais é importante, é focar. Que tipo de conteúdo eu quero fazer, quem que eu quero atingir com esse conteúdo, porque quem quer tudo, quem quer atingir todos os públicos, quase sempre não vai conseguir atingir ninguém. Então você tem que, acho que isso é importante, sabe? Dentro dessa profissão. Assim, aquela coisa de ser um jornalista que sabe tudo, que assim, que fala um pouco de política, fala um pouco de economia e fala de esporte e tudo mais, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que tá também meio que fadada a morrer. Cada vez mais a gente vai ter pessoas que são especialistas, muito especialistas em áreas específicas, e elas vão falar sobre essa área. E dentro dessa área específica, você ainda vai nichar, por exemplo, dentro da área de automóveis, uma pessoa que vai falar só sobre automóvel usado, só sobre automóvel clássico, só sobre lançamento, só sobre carro de luxo, e aí as pessoas vão se especializando naquilo. E quem ficar atuando de uma forma muito genérica ali, sabe, sem meio que se posicionar, eu acho que vai acabar se perdendo. Então, sim, é uma profissão estressante e boa parte vem disso, né, de um pouco prazo para você fazer as coisas, para você produzir, muito pouco tempo para você tomar decisões em meio a um turbilhão de coisas acontecendo e que você precisa saber direcionar o seu trabalho para aquilo que mais vai te dar retorno. E você já passou por momentos em que você se sentiu a saúde prejudicada mesmo? Tipo, a mente, o corpo, sabe, apitando por causa de toda essa intensidade? Já. Na época que eu trabalhava no UOL, esses portais de notícia, eles são, assim, muito... Às vezes é meio cruel, assim, porque dentro do UOL tinha uma coisa que, assim, o UOL é um portal que tem vários parceiros dentro do site. Às vezes é difícil para as pessoas que são fora do jornalismo entenderem isso. Então, tem a equipe de redação do UOL e tem os sites parceiros do UOL. E tá todo mundo produzindo conteúdo e buscando um espaço naquela homepage principal do UOL.
Então, era uma pressão muito grande, mas muito grande mesmo, para você entregar um texto, tipo, em 2 minutos. Porque se você não entregasse um texto em 2 minutos, um parceiro iria fazer a sugestão daquele tema para a home principal antes do que você e iria ganhar o espaço na home principal antes do que você. E aí, isso era uma pressão muito grande. Eu lembro que na época que eu trabalhei lá, chegou a ter dias em que eu fui para casa, assim, sabe, tipo, sabe com os olhos, o olho tremendo, assim, de estresse, assim, chegou a acontecer isso. Hoje tem, obviamente, também tem estresse, mas é mais pelas questões no entorno ali da empresa, né? Questões burocráticas ali que acabam, às vezes, causando um estresse. É mais isso, assim. Mas sim, chegou um momento em que sim, eu senti a saúde prejudicada, assim, por conta da profissão. E aí, Lucas, você já sentiu um pouquinho disso? Chegar em casa e não conseguir dormir porque o coração tá acelerado por causa do estresse no estágio? Se eu erro alguma coisa besta, eu fico pensando, nossa, quando eu vou fazer a mesma coisa num outro texto, eu falo, não vou errar isso, eu vou focar nisso para evoluir. Mas esse é um rolê que eu me cobro bastante, então às vezes eu fico estressado, mas não por causa dos outros, comigo mesmo. Eu sou um cara que gosta sempre de fazer as coisas certas, do jeito certo. Então, esse é mais nesse sentido de foco e não erra, que isso aí não pode errar, sabe? E acaba virando uma bola de neve tudo isso, eu acho, cara, porque você trabalha em um portal, daí você precisa publicar 10 matérias em um dia só, você não tem tempo de revisar, você precisa terminar, já começar engatar outra na sequência, isso vai te deixando nervoso, aí você comete mais erro e, pô, isso aí vai crescendo e tal. É uma parada muito louca. Falando dessa correria, Léo, você que já teve a oportunidade de cobrir vários eventos fora do país, quem tá de fora, eu acho que às vezes tem impressão que você tá lá na França, na Alemanha, deve estar só passeando, né? Trabalhando um pouquinho. Muita gente entra no jornalismo por causa disso, né? Quer cobrir uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, quer cobrir grandes eventos, como o Lucas comentou, né? Que acontece na turma dele. E, Léo, nessas oportunidades aí que você teve de ir para fora, deu tempo de passear um pouco ou só trabalho mesmo e você nem vê a luz do dia quase? Geralmente, viagens, assim, eventos de viagem, principalmente quando eu fui para cobertura de salão automotivo, salões automotivos salões automotivos para o universo automóvel é mais ou menos como se fosse, sei lá, uma Copa do Mundo, assim, sabe? Cara, é muita pauleira. Você fica andando nos pavilhões enormes, então você anda tipo uns 20 mil passos por dia, se alimenta mal e tem que entregar muita coisa. Ela tem que voltar para o hotel, entregar muita coisa, ou muitas vezes entregar a coisa de lá mesmo. Uma coisa que vem acontecendo muito no jornalismo, e já aconteceu comigo, é quando às vezes alguma coisa muito urgente, assim, redigir o texto de celular, não ter tempo nem de pegar o notebook para redigir. Então já fiz muito texto de celular. Essas coisas acontecem e, assim, já fui para locais em que eu não conheci direito, assim, por exemplo, principalmente no Brasil, às vezes eventos mais curtos. Agora, quando vai para fora, cara, você dá um jeito, assim. Você realmente dá um jeito, sabe? Nem que você tive que acordar eu, no caso, né? Fiquei acordar até mais tarde, dorme 3 horas uma noite, mas já tive a oportunidade de fazer viagens muito legais. Já fui para a China, já fui para o Japão, graças à profissão de jornalismo. Cobri o salão do automóvel, fiz várias outras pautas lá, mas tirava ali uma manhã, sabe, um horário ali de 1 hora para conhecer o entorno e, enfim, dei um jeito de fazer algumas coisas lá, sabe, para não passar em branco, dei um jeito. Na minha profissão, nessa área de jornalismo automotivo, tinha muita gente, um tempo atrás, que era meio cascateira, assim, sabe, que ia para os eventos e ficava enrolando ali, mas isso é uma coisa que tem morrido, assim, porque tá cada vez mais impossível você não justificar uma produtividade para estar ali, entendeu? Então, cada vez mais eu vejo que a galera tem sido mais produtiva. Antigamente,
Eu ainda peguei num final ali, um período final, por exemplo, em que ia muita gente de revista, alguns jornais, algumas coisas, uns eventos. O cara só ia ter que entregar o texto, tipo, dali a 2 semanas. Então, cara, a pessoa ia, curtia, realmente curtia ali a viagem, sabe? E depois que ele ia se preocupar com o que ele ia produzir. Mas isso acabou, porque hoje, mesmo uma revista, mesmo um jornal, tipo a Folha de São Paulo, ou uma revista tipo a Quatro Rodas, tem um Instagram, tem um YouTube. Então o cara tem que ir lá, ele vai ter que produzir alguma coisa para publicar no Instagram, depois ele vai ter que produzir um vídeo para publicar no YouTube, e a matéria da revista, e a matéria do jornal, entendeu? Hoje é assim. Estamos caminhando para o fim da conversa e tem uma pergunta que eu sempre faço aqui no fim dos episódios, que é a seguinte: quais vocês acham que são as qualidades e características que definem um bom jornalista? Você tem que ter curiosidade. Acho que você, para ser jornalista, tem que querer saber, descobrir, investigar, ir atrás. Tem que gostar de jornalismo. Eu acho que o jornalismo é algo muito particular, querendo ou não. Você tem que ter paciência, certas vezes, mas ao mesmo tempo você tem que ter agilidade para escrever. Você tem que saber controlar bem seu tempo em relação à escrita, se dedicar bastante. Acho que tem que ter uma dedicação, estar disposto a aprender a mexer em programas de edição de imagem, vídeo, e acho que é isso. Concordo com tudo que o Lucas falou. Um bom senso de observação também. Eu acho que um bom jornalista é aquele que sabe observar as coisas que acontecem e extrair, mesmo de coisas, às vezes, pequenas, que passam despercebidas, assim, num geral, você consegue ir lá e extrair uma boa história, sabe? Eu acho que o jornalismo ele também tem muito isso, assim, você saber contar boas histórias. Eu acho que isso também é importante. Histórias que eu digo, histórias tipo de vida real, assim, sabe? Sobre um modelo de carro, sabe? Sobre esporte, sobre futebol. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, saber contar boas histórias, assim. Eu acho bem importante nessa área também. A gente já teve episódio sobre medicina aqui de segunda a sexta, tivemos episódios de educação física também. No episódio de medicina, um dos assuntos que a gente discutiu é o fato de ter muita gente que escolhe, né, essa profissão por conta da questão financeira. É uma profissão muito bem remunerada, dificilmente você encontra um médico desempregado ou que está numa situação delicada, né, financeiramente. Na educação física, o pessoal falou que é uma questão de amor. E no jornalismo, como que é isso aí? Eu acho que muita gente que entra no jornalismo entra pensando muito em status e um pouco de fama, assim, sabe? Porque a pessoa quer ser reconhecida, que é o que o Lucas falou, assim, o cara quer virar um comentarista esportivo. Ele não quer virar qualquer comentarista esportivo, ele quer virar o Mauro César Pereira, ele quer virar o PVC. A escada do jornalismo ela é diferente, por exemplo, da medicina. A medicina ela é uma profissão em que ela é muito penosa para você entrar na faculdade, ela é muito penosa para você sair da faculdade, para você fazer uma residência, etc, etc. Só que quando você termina tudo isso, você meio que entra ali no universo em que você vai ser bem remunerado. O jornalismo não tem isso. Mas o jornalismo, ele oferece uma oportunidade de você ir escalando na carreira até chegar num ponto em que você cria um renome que vai te fazer ser muito bem remunerado. Então, assim, existem jornalistas que são muito bem remunerados. Só que até você chegar lá, você pena muito. As pessoas ganham mal e penam realmente na profissão. E não, obviamente, que não são todos que conseguem chegar ao status de um Mauro César Pereira, de um William Bonner, entendeu? De ser um jornalista realmente reconhecido e famoso. Então, o jornalismo ele é meio cruel nesse ponto. Que eu assino embaixo que o Léo falou. Acho que tá tudo certo mesmo. A gente até zoa às vezes na sala, a gente brinca, jornalismo por amor mesmo, porque é complicado, é difícil. Às vezes as pessoas têm uma ideia que é totalmente adversa do que realmente é. Tem muito ramo, tem muita coisa. E às vezes você entra querendo algo e se apaixona por outro ao mesmo tempo. Então eu acho que é bastante isso, é jornalismo por amor e é isso. E para fechar aqui, que conselho vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de jornalismo? Cara, eu acho que o conselho é buscar, assim, estar antenado nas tendências, nas oportunidades e buscar mesmo um aprimoramento dentro da essência, assim, da profissão, sabe? Não ser displicente nessa coisa de
de entender como que funciona a ética da profissão, tentar ter um bom texto, ler bastante, ler muito, assim, não precisa ler, sabe, um texto do Hegel, mas se você gosta de esporte, pô, vá ler livros sobre a história do esporte, porque tem embasamento sobre aquilo que você quer falar sobre, é uma coisa que... E é claro que você vai construindo isso ao longo do tempo, mas criar esse embasamento é uma coisa realmente importante que com certeza vai fazer muita diferença quando você estiver atuando naquela área que você quer. Quando existir uma oportunidade, você tem embasamento sobre aquela área, é o que vai fazer você chegar lá, com certeza. Você tem que gostar, principalmente. Acho que você tem que estar decidido, mas gostar de estudar muito, gostar de saber novas informações a cada dia, porque isso é a minha visão, porque está um mês aí, mas cada dia no jornalismo, tanto na faculdade, mas quanto no trabalho, é um aprendizado novo, cada dia. Então, acho que é isso, você sempre gostar de aprender, tá focado no que você quer. Léo, Lucas, só agradecimentos por esse bate-papo, foi sensacional. Você que está ouvindo também, valeu demais pela companhia. Se você curtiu essa conversa, aproveita para conferir as outras que já estão publicadas. E tem mais episódios inéditos do Segunda a Sexta chegando. Um grande abraço e até logo. Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.